Tudo bem? Então, eu vou falar um pouco, como o Nick falou, sobre negócios. Então, primeiramente, meu nome é Sebastião Ferrari, eu trabalho na Thaler como CTO e cofundador, sou desenvolvedor. E eu sou do Uruguai, de Montevideo, e faz, sei lá, uns 15, 16 anos que eu moro no Brasil. Mas meu inglês, meu português, pode falhar aí algumas vezes, tá? Então, não fiquem reparando muito, não. Então, por que o React é bom para os negócios? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu me fiz bastante tempo. Como é que isso vai mudar, né? Os meus negócios? Por que optar por React? É só por causa de que é um hype, né? Ou está na moda? Mas na verdade não, é porque o React é uma tecnologia para criar UIs, certo? Mas o que é uma tecnologia? A tecnologia é a aplicação de conhecimento técnico ou científico em forma de ferramentas, né? Então, no caso, o React seria uma ferramenta para criar UIs, certo? E é um dos primeiros pontos, né? Ou o principal ponto, que o nosso usuário sempre se repara, né? Então, quando o nosso usuário vai utilizar a nossa aplicação, o que ele vê é a interface, certo? Então, é muito importante a gente ter cuidado com qual é a ferramenta que a gente vai usar para ter esse resultado, que é o usuário feliz, né, nesse caso. Então, a tecnologia tem o poder de criar novas oportunidades de negócio, né? Então, mas muitas vezes é a tecnologia certa que faz isso. E certo no sentido, no momento certo, no contexto certo. Por exemplo, aconteceu com o primeiro carro, certo? Para o fundador, né, o Ford, perguntavam para ele que ele falou de que os clientes queriam tipo cavalos mais rápidos, né? Mas a ferramenta certa que ele escolheu para fazer os primeiros carros e tal, que revolucionou todo esse mercado, certo? Então a ferramenta faz muito impacto, né, no mercado, certo? E consequentemente, obviamente, no nosso negócio. Então algumas influências do React que eu acho que melhoram bastante os negócios, pelo menos nas experiências e em depoimentos que eu tenho visto em outras empresas. Então, por exemplo, a previsibilidade. E isso eu acredito que é uma herança bastante da programação funcional, que tem bastantes princípios, né, baseado nisso, que reduzem toda essa complexidade. Então, reduzem side effects, e side effects é tipo isso, né? Você está mexendo, né, naquela coisinha e de repente, pá, caiu outro negócio que não tem nada a ver com o que você estava mexendo. E isso é uma coisa que acontecia bastante, né? E geralmente isso acontece mais com o passar do tempo, né? Aquela coisa acoplada também, né? E aquela coisa, tipo aqueles cabos assim, todo emaranhados, você tem que tirar um, e aí sai todos os cabos juntos, e aí você fica... Meu, nossa, tipo, onde que está esse cabo, enfim, né? Então, você tem pouca previsibilidade, né? Então, o React, eu acredito que, por causa, né, dos princípios da programação funcional e tal, trazem bastante previsibilidade, ou seja, diminuem essa complexidade. E complexidade faz os nossos usuários ficarem meio tristes também, porque acontecem coisas muito inesperadas, né? Tipo, imagina que o nosso usuário vai lá no e-commerce, vai fazer uma compra, e aí o sistema fala assim, não deu errado, tente novamente, sabe? Tipo, isso não é uma coisa que você espera que aconteça, certo? Ou você não gostaria, né, que aconteça. Então o usuário fica triste, o nosso cliente vai ficar triste, certo? E, consequentemente, com o passar do tempo, os desenvolvedores ficam tristes também, porque desmotiva bastante o time, né? Então, menos complexidade ajuda a encontrar bugs em menos tempo também, porque a gente pode se preocupar só com pequenas coisas que fazem coisas muito bem definidas, com pouca responsabilidade, certo? Então, o aumento da interoperabilidade, certo? Então, é uma das maneiras de você reduzir essa complexidade, certo? Essas coisas que a gente não consegue prever, tá? A gente aumentar a interoperabilidade. E acredito muito que aquela API bem enxuta do React ajudou bastante nisso. Então, e outra coisa é que o ecossistema, né? O ecossistema que trouxe, na hora que a gente começou a usar React, já tipo trouxe um monte de outras coisas, que eu acredito que acrescentaram muito nisso. Uma delas, por exemplo, o GraphQL, que ajudou bastante, o Redux, né, e tal. Então, testabilidade também, um ponto bem forte. As componentes são funções que recebem parâmetros. E é isso. A gente tenta bastante sempre utilizar componentes sem estado,
Tá? Então, eles são stateless, né, em inglês. Eles se comportam de acordo a seus parâmetros. Então, é muito fácil a gente prever o que vai acontecer, ou a gente tem como reproduzir isso de uma maneira mais previsível. Então, por exemplo, se a gente tivesse um componente lá, profile, dado aqueles 3 parâmetros, você vai ter a imagem, o nome, e se estiver online, você vai ter o ícone ali. Então, para o desenvolvedor que está tentando entender o que está acontecendo ali, é pouco carregamento cognitivo que o cara tem que fazer, porque é só aquele pedacinho ali. Então, para testar fica né, um custo menor, né, digamos assim. E o tempo de execução também é bem mais rápido do que a gente ter que usar Selenium lá com o browser que levanta e um monte de coisa. A gente tem como testar bastante coisa no próprio servidor mesmo, no próprio back-end com Node, porque os componentes, a maioria dos que a gente faz são universais. Então, ferramentas consolidadas com quase zero custo de setup. Hoje teve uma palestra bem massa sobre Jest, da Silk. E, cara, assim, para a gente começar a utilizar Jest, foi tipo, instala Jest, cria um arquivo .test.js e começar a usar, sabe? Foi bem tranquilo, assim. Então, o Jest, né, como tinha falado. Escalabilidade, mas não é escalabilidade em sentido de que escala porque vai atender bastante audiência e tal. Não é isso. É escalabilidade em questão de time, tá? Então, em questão de time e de várias outras plataformas. Então, a gente acredita muito que o React é tipo uma tecnologia para várias plataformas, mas não necessariamente o mesmo código para várias outras plataformas. Valeu. Uhum. Acho que vai cair aqui. Beleza. Então, reutilização de código, que eu falei, mas a gente tem, por exemplo, alguns componentes que a gente utiliza em outras plataformas que são quase o mesmo código, mas isso não é uma coisa tão forte para a gente, mas ajuda bastante se você tem... por exemplo, o Airbnb faz bastante isso. Menor quantidade de arquivos versus tecnologias. Então, por exemplo, a gente diminuiu bastante a quantidade de arquivos de CSS, JS, que fazem behaviors, outros que acrescentam plugins e tal. E depois tem o arquivo de HTML, e depois tem o arquivo de, sei lá, um arquivo de template que tem uma outra linguagem que tem que entender também, enfim. Então, essa variação aí criava bastante os cenários imprevisíveis. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem o CSS ali e o JS e o markup ali já junto. Não preciso de uma linguagem de markup específica para eu poder iterar um valor ou uma coisa assim. Diminuir a separação entre back-end e front-end. E isso é uma coisa que ajudou bastante para a gente, porque a gente trabalha com um fluxo unificado, que é um fluxo só de entrega de valor para todos os nossos clientes, e a gente tem um time só. Então, o que acontece é que a gente tem muitas pessoas que são multidisciplinares, né? Então, a gente tinha o front-end, o back-end ali e tal, e meio que existia um pouco dessa barreira, assim, por causa de falta de conhecimento, né? E aí, como o React, a gente está rodando bastante coisas no servidor e tal, ou a gente consegue, isso ajuda a que a pessoa de front-end não fique só no browser, né? Ela consegue vir para o servidor trabalhando com a mesma tecnologia que ele já está trabalhando. Então, isso incrementa essa fusão aí. Robustez, estabilidade, boa cadência de releases e upgrade path. A comunidade crescendo rapidamente, 1097 contribuidores, é bastante coisa. Tem no Slack Brasil, acredito que deve ter mais agora, mais 1.560 pessoas lá. No Slack do Brasil, né, então é um número considerável. 9.151 commits, provavelmente deve ter mais agora. E também a periodicidade, a frequência que esses commits acontecem é muito rápido, assim, parece que a galera está trabalhando bastante. A comunidade tendo voices é uma coisa bem importante. A comunidade falou, encheu o saco e depois de um tempo mudaram para MIT. Foram várias... Não vou entrar muito nesse assunto aí porque é bem polêmico e vai horas para falar sobre isso. Está sendo usado em produção, então isso traz uma certa segurança para a gente, por empresas bem grandes, como por exemplo a Netflix, a Airbnb, a Uber, Salesforce
e, claro, obviamente, o Facebook e o Instagram. E o Facebook, ele coloca muitas das coisas que a gente acha que estão instáveis, eles testam, tipo, meio que em produção, né? E justamente porque eles têm essa habilidade, essa capacidade do React de arrumar um bug antes dele chegar em produção. Alguns depoimentos do Facebook Ads, quando eles fizeram, eles diminuíram bastante o tempo de achar os bugs e o índice, né, de bugs diminuiu bastante. A Netflix também, eles falam que o React fez parte assim da inovação deles, né, na questão da experiência do usuário, que é justamente o UI ali. E conclusão, então, aumenta a manutenabilidade, certo? Então isso é muito bom, você tem um software que ele se mantém constante a sua manutenção. Tá? Diminui o custo de resolução de bugs, isso é uma coisa que eu ouço bastante. Acho que umas apresentações atrás se falou bastante sobre isso também. Está mais fácil de achar os bugs e solucionar eles com menos side effects. E o índice de bugs em produção, ou seja, tem menos bugs que são achados pelo cliente, digamos assim. Aumenta a escalabilidade do time dev por causa daquela fusão lá que eu tinha falado, que incentiva bastante a pessoa de front-end a não ficar só no front-end. E manter o fluxo de entregas de valor estável. E isso significa de que a gente tem mais previsibilidade de como é que o time entrega coisas. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma estimativa, a gente olha a variabilidade do nosso fluxo. Então, se a variabilidade do nosso fluxo é menor, ou seja, ela é mais constante, a gente tem uma previsibilidade de dizer que a gente tem 80%, por exemplo, de previsibilidade de que a gente consegue entregar, sei lá, uma história em 2 dias, sei lá, uma coisa assim, no fluxo inteiro, né, provavelmente. Isso aqui é o CFD. Quem conhece esse tipo de gráfico aqui, só por curiosidade? Legal, massa. Recomendo as pessoas que não conhecem procurar um pouco sobre isso, ajuda bastante a entender a questão de gestão e tal. Então, isso aqui significa de que a gente até na semana 8 ali, a gente fez o release, certo? Então tinha um monte de escopo, o escopo, né, ali a parte azul. E, cara, quando a gente entregou, você pode ver que tipo, tem pouco tempo entre que o escopo entra e que a gente consegue entregar, né? Então, isso conta bugs, conta tudo, né? Então, a gente não tem esses vãos assim grandes, certo? Então, finalmente, aumenta a qualidade da experiência do usuário, que é o que mais interessava para a gente, só que sem ter aquele custo enorme de ficar virando madrugadas e tendo aquele risco enorme de fazer deploys, né, e esse tipo de coisa. Então, e de poder também criar testes, que para a gente sempre foi um problema recorrente no front-end, porque testes que a gente fazia geralmente eram testes end-to-end, por causa disso, por causa de que ficavam no front-end. E isso é bem lento, custoso, né? Então chega um momento que quando a gente tem que entregar, a gente fala assim, a gente faz o teste, deixa um to-do ali para fazer o teste, depois a gente faz. E você sabe como isso funciona, né? Você vai acumulando e aí quando você quer ver, você tem uma lista enorme de to-dos ali para resolver e tal, e um monte de débito técnico, certo? E é isso, galera. A gente está contratando, como falei, eu trabalho na Thaler, tem um pessoal aqui da Thaler também que veio. E temos o blog da Thaler, que é bem massa, tem bastante conteúdo, tem conteúdo técnico e conteúdo bastante de gestão ágil, além do Agile, Scrum e tudo isso. Mais uma visão mais científica do negócio, que tira esse abuso, digamos assim, nos desenvolvedores. Sim, vocês estão sendo abusados, provavelmente. Vocês nem sabem disso, exatamente. Então tá, galera, é isso aí. Se vocês quiserem discutir comigo ou falar comigo sobre mais sobre negócios com React ou entender mais sobre a questão de gestão ágil e tal, vocês podem me procurar ali, que eu vou adorar conversar com vocês. Obrigado. Forte. Boa, Sebas. Valeu, mano.